Hoje a gente vai falar de um tema bastante legal, bem interessante, que não tem uma relação direta com a oftalmologia, mas certamente interessa a todos nós, porque ou nós somos filhos, ou nós somos pais, ou se a gente não é pai ainda, a gente vai se tornar pai um dia, se desejar, claro, né? Mas de qualquer maneira, é um tema que interfere a todos nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho das alterações que a gravidez pode gerar para a mãe, né? Para a gestante. Fica aqui até o fim e vamos entender um pouco mais dessas curiosidades. Bom, todos nós sabemos que a gestação é um período de extrema importância para a mulher. Eu falo para a mulher que é quem diretamente carrega ali o bebezinho na barriga, né? E quando a gente fala de gestação, a gente pensa muito além daquela barriga crescendo, a gente pensa muito além daqueles enjoos, daqueles desejos, né? Que às vezes o marido tem que sair nas situações mais inusitadas para poder resolver. O que é que eu quero dizer com isso? A gestação é um período que traz mudanças psicológicas, mudanças físicas, mudanças emocionais, né? Então é um turbilhão de emoções que acontece ali na mulher. E é claro, a gente é um corpo, né? A gente tem um sistema totalmente integrado, tudo funciona de forma interligada. Então é claro que os olhos também não vão fugir de sentir alguma coisa, de perceber algum tipo de alteração. E quando a gente fala dos olhos, basicamente as alterações que podem acontecer na gravidez são relacionadas a hormônios que estão alterados na própria gestação. Aqui no caso específico, o aumento da progesterona, que é um hormônio fundamental na gravidez. E no caso da oftalmologia é aí que está a causa-chave da alteração que ocorre, que eu vou falar já já. Basicamente, o que a progesterona faz numa mulher que está gestante é alterar o colágeno que está na córnea. E aí a gente vai ver que boa parte dos sintomas estão relacionados exatamente a essa região do nosso olho. Problemas comuns que a gente pode se deparar durante a gestação passa, por exemplo, da síndrome do olho seco, né? E essa síndrome do olho seco vai ser ocasionada basicamente por essas alterações hormonais que a gente comentou, porém por coisas que estão no nosso dia a dia também, independente da gestação. Por exemplo, a presença de um ar-condicionado, dias muito quentes, situações como vento, fumaça, poeira e por aí vai, né? O lado bom da história é que essa síndrome do olho seco, quando relacionada à gestação, geralmente é temporária e melhora após o nascimento do bebê. Uma outra coisa interessante é a fotossensibilidade, aquela dificuldade, aquela reação que o paciente sente quando se expõe à luz, né? Tem um vídeo aí explicando sobre a fotossensibilidade, depois dá uma conferida lá para aprender um pouco mais em detalhes o que é que esse tipo de sintoma gera na gente. Mas no caso da gravidez, se acredita que essa sensibilidade aumentada à luz se deve em decorrência de uma diminuição da sensibilidade da córnea, e que é piorada especialmente nos últimos 3 meses da gestação. E essa fotossensibilidade também está associada às enxaquecas, então, e que também são mais comuns nessa época da gestação, então uma coisa relaciona com a outra. Também o lado bom da história, após o nascimento do bebê, tende a desaparecer, pode levar até alguns meses após, mas tende a desaparecer. Mais uma coisa relacionada à córnea é a mudança de grau. Em todos nós, ela é responsável por em torno de 2/3 da nossa capacidade refrativa, ou seja, em torno de 40 graus. Na gestação, pode ocorrer um aumento da espessura dessa córnea, um aumento da curvatura também dessa córnea, gerando alterações no grau. Nesse caso da mudança de grau, também tem uma relação com o cristalino, que pode mudar um pouquinho ali a sua conformação, e isso também gera um pouco mais de modificação no grau comparado ao período antes da gestação. Isso pode gerar alguns sintomas, como tontura, como dor de cabeça também. Enfim, em geral, também é uma das alterações transitórias da gestação, né? Até em torno de 8 meses após o nascimento do bebê, isso já volta ao estado pré-gestacional. É por isso que a gente pede para gestantes irem ao oftalmologista durante o período da gestação, é importantíssimo. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho de alterações que são potencialmente mais graves e que podem, infelizmente, levar até a perda da visão, mas a gente pede para fazer essa avaliação rotineira, né? Como parte até de uma avaliação de uma gestante, porém a gente evita sempre que possível passar os óculos, né, nesse período, exatamente porque a paciente vai fazer os óculos, vai ter um custo com aquilo, depois eventualmente até não fica tão bem por conta exatamente dessas modificações transitórias. Então aquele grau que a gente passou naquele período da gestação nem sempre vai corresponder ao grau que a paciente realmente vai precisar utilizar. Então sempre que a gente pode, a gente retarda um pouquinho. Existem situações que não tem jeito, o paciente está bastante desconfortável e a gente vai precisar resolver.
Vamos agora para umas situações um pouquinho mais complexas que podem acontecer na gravidez e que demandam um pouco mais de atenção, tanto da parte das pacientes, quanto da parte do obstetra, quanto da parte do oftalmologista. Digamos que a gestante chega no consultório de oftalmologia falando: olha, doutor, eu estou sentindo uns pontinhos pretos, tá aparecendo umas manchas na minha visão. Isso é normal? Isso é da gravidez? Isso é alguma coisa relacionada? De vez em quando sente uma tontura, né? Então, às vezes, alguns pacientes apresentam esses pontos e não é nada de muito grave. Porém, se a paciente está sentindo esse tipo de alteração, a gente precisa investigar. Por quê? Esses quadros eventualmente podem estar associados à pressão sanguínea bastante elevada e isso gerar problemas graves. Do ponto de vista dos olhos, por exemplo, levar a um descolamento de retina, que é uma situação muito mais complexa e que pode levar à perda visual. E aí a gente fala um pouquinho mais de uma situação chamada pré-eclâmpsia, que tem relação com os níveis de pressão elevada durante a gravidez. É um problema que ocorre a partir da 20ª semana de gestação e às vezes em 5 a 8% dos casos das pacientes que têm pré-eclâmpsia, 5 a 8% são identificados através dos olhos. E aí são sintomas que são mais simples, né, mais comuns e às vezes não se pensa diretamente em estados de pré-eclâmpsia. Por exemplo, a sensibilidade aumentada à luz, perda temporária da visão, que aí já é uma coisa um pouco mais complexa, assusta tanto a paciente quanto nós médicos, podendo também apresentar visão embaçada e aqueles pontos ou manchas pretas ou flashes que a gente comentou um pouco mais atrás. Outra situação que merece bastante atenção são alterações na gravidez relacionadas ao diabetes gestacional. E durante a gravidez existe o aumento de um hormônio chamado hormônio lactogênio placentário. E esse hormônio ele inibe a produção de insulina. Consequentemente, os níveis de açúcar podem aumentar. E assim como o diabetes não relacionado à gestação, o que pode ocorrer nessas pacientes é que esse aumento da glicemia, o aumento do açúcar do sangue, vai induzir alterações dos vasos sanguíneos e isso pode danificar a retina. E aí a gente pode falar de situações bastante complicadas, como por exemplo o glaucoma neovascular e a hemorragia vítrea, que é a hemorragia lá na parte posterior do nosso olho, na famosa geleia, né, no conteúdo que preenche o nosso olho na parte posterior e que é transparente. Então, quando você tem um sangramento nessa área transparente, nessa geleia, parece uma clara de ovo, né? Quando você tem um sangramento nessa região, ocorre uma turvação visual, alterações visuais vão aparecer e isso chama a atenção da paciente e tem que ser visto o quanto antes. E aqui no nosso país, cerca de 7% das gestantes apresentam diabetes gestacional. Portanto, aqui vai um recado direto para as mulheres em idade fértil, né? As mulheres que podem se tornar gestantes ou as mulheres que já estão gestantes, mas também um recado para os esposos: prestem atenção nas queixas das mulheres, né? A gente precisa manter uma avaliação regular oftalmológica também nesse período da vida da mulher. Em especial se houver sintoma oftalmológico, aí é mandatória a consulta, né? E muitas das vezes, você informar isso ao seu obstetra, ele já vai te pedir para vir ao oftalmologista. Ou eventualmente, mesmo que você não tenha a oportunidade de chegar até o seu obstetra, ainda assim, se você sentiu alguma coisa, vá por conta própria mesmo e quando retornar ao obstetra, comunica a ele a situação. Certamente ele vai acompanhar junto e aí esse trabalho em equipe entre o oftalmologista e o obstetra faz uma segurança ainda maior para a gestante. É importante deixar claro que na grande maioria das vezes dos problemas que acontecem na gestação são problemas transitórios. A mulher vai ficar bem, vai voltar ao normal depois que o bebezinho nascer, a depender da situação poucos dias, a depender da situação alguns meses, mas em geral o estado pré-gestacional volta ao normal. Então não precisa se assustar com isso. O que a gente tem aqui de dados é que a gente consegue mostrar para vocês que existem alterações na gravidez e que a gente precisa ficar atento também nesse período. Ainda que não seja nada de grave, mas é fundamental a gente avaliar de forma preventiva. E mais do que isso, o importante é que saber reconhecer os problemas que podem gerar mais gravidade, como eu falei, o descolamento de retina, as hemorragias vítreas, alterações relacionadas aos vasos sanguíneos que podem levar a prejuízos não só durante a gravidez, mas posteriormente também. Então é fundamental ir ao oftalmologista também nesse período lindo da vida da mulher que é a gestação. E se você gostou desse conteúdo, se gosta desse tipo de conteúdo relacionado à oftalmologia voltado para o paciente, faça sua inscrição no canal, assine a notificação, dessa forma você vai receber novas informações cada vez que a gente divulgar um vídeo. Atualmente a gente divulga vídeo novo a cada terça-feira às 8 horas da noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e até o próximo vídeo.